Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Embaixadores. É bom tê-los aqui para nós estudarmos mais uma vez juntos a Palavra de Deus. Chegamos ao capítulo 12 do livro de Daniel e este capítulo é não menos surpreendente e maravilhoso do que os outros que nós estudamos. A mensagem de hoje também é muito especial, encerra esse livro tão importante que Deus deixou em sua palavra para nós. E eu quero te convidar para nós fazermos juntos esse estudo, tudo bem? Então tome sua Bíblia e vamos ao estudo de hoje, que tem por tema a herança eterna. A promessa da vitória concedida a Daniel, concedida também ao povo de Deus, os fiéis de todas as eras, que receberão vida eterna no lar eterno. Amém? Vamos começar então lendo Daniel capítulo 12, verso 1. Porém, antes disso, vejam que importante paralelo, que paralelo interessante a gente encontra aqui na história do livro de Daniel. O livro de Daniel começa com o rei da Babilônia levando o povo de Israel, o povo de Deus, para ser escravo em sua terra. Mas o livro de Daniel termina com o rei dos reis, o rei de Israel, o próprio Deus, libertando o seu povo das mãos da Babilônia, dessa vez a Babilônia mística do tempo do fim, para levar o seu povo agora não para a Canaã terrestre, mas para a Canaã celestial. Que belíssima mensagem nós temos aqui, não é verdade? Vamos então começar lendo Daniel capítulo 12, verso 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo e todo aquele que for achado inscrito no livro. Muito bem, então o capítulo começa aqui dizendo nesse tempo, né? Que tempo é esse? Então nós precisamos lembrar que o texto no original, ele não tinha essa divisão de capítulos e versículos que tem nas nossas Bíblias. Era o texto que vinha correndo. Então, a narrativa inicial aqui do capítulo 12 é a continuação do capítulo anterior, o capítulo 11. Então, se a gente lê o verso 45 de Daniel 11, a gente consegue entender melhor que tempo é esse, ó. Verso 45. Armará suas tendas palacianas entre os mares, contra o glorioso Monte Santo, mas chegará o seu fim e não haverá quem o socorra. Nesse tempo se levantará Miguel. Então Miguel se levanta nesse período em que o rei do norte, ele se interpõe entre os mares, os povos e o Monte Santo de Deus, o reino de Deus. Ele tenta se interpor ali para impedir que as pessoas corram de volta para Deus. Então é nesse tempo que Miguel se levanta. O verso 1 de Daniel 12 nos mostra que Miguel ele se levanta para alguns propósitos. O primeiro deles é para proteger o seu povo que está sendo perseguido, oprimido pelo rei do norte. E também se levanta para livrar o seu povo dessa perseguição, dessa ameaça que está acontecendo. E aí ele dá uma informação importante. Quem vai ser esses que serão salvos, né? Ele diz que será salvo aquele que for achado escrito no livro. Eu queria ler duas passagens dessas daqui que a gente citou, para você entender a importância de ter o nome escrito no livro, né? Apocalipse 13, verso 8, diz assim, ó: E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, se você vê o título do capítulo 13, lá está falando a besta que emerge do mar. Então, esse poder é um poder inimigo de Deus. O verso 2 fala que o dragão deu para ele o seu trono, a sua autoridade. E a gente sabe que o dragão é um símbolo de Satanás aqui. Então, o verso 8 que nós lemos fala: todos aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida, eles vão acabar rendendo a adoração à besta, esse poder inimigo do povo de Deus. Apocalipse 20, verso 15, também tem uma informação interessante para nós. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo.
Então, olha só, mais uma informação interessante aqui. Aqueles que herdarão a vida eterna terão o seu nome escrito, e aqueles que não tiverem, além de terem se colocado ao lado do inimigo, acabarão se perdendo. Então, todos nós que um dia aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nós passamos a ter o nosso nome escrito no livro da vida. E é claro que Deus ele faz uma análise de como nós vivemos a partir disso. Né? Ter o nome lá não é apenas garantia de salvação. É importante haver uma continuidade nesse processo, tudo bem? Mas aí a gente percebe a importância disso. Daniel capítulo 12, verso 1, fala lá que Miguel está se levantando. E isso é muito significativo para nós, porque o termo no original hebraico significa que ele se levanta, ou seja, ele toma uma posição, ele entra em formação como se referindo a uma ação de guerra, ok? Então realmente é uma batalha que está acontecendo, a batalha do grande conflito, e Miguel se levanta para ele vir defender o seu povo, os seus filhos. Nós já estudamos um pouco sobre Miguel lá, quando estudamos o capítulo 10, e a gente aprofundou um pouco mais essa referência a Jesus como sendo Miguel, e a gente viu que ele sempre toma esse nome quando ele vem para alguma batalha contra Satanás, contra esse poder inimigo, grande conflito. Então, aqui em Daniel 12, mais uma vez está acontecendo isso. Ele está vindo para defender o seu povo e por isso ele toma o seu nome de batalha, né? Quando a gente vê o capítulo 11, que foi o estudo anterior que a gente fez, a gente viu vários reis ali se levantando, caindo. Então, o ato de se levantar quer dizer que aquela pessoa ela passa a reinar. Quando um rei no capítulo 11 se levantava, ele estava assumindo o reino, ok? Aqui em Daniel 12, quando Miguel se levanta, quer dizer agora que ele vai agir para assumir a posse do seu reino. Vejam que outro detalhe interessante nós temos aqui, ó. Os juízes, eles sempre julgavam sentados, só se levantavam no momento de pronunciar a sentença, que era condenar aos perdidos e livrar os seus filhos. Então a cena que a gente está vendo aqui de Daniel 12 também tem que ver com isso. Jesus ele fala, isso está registrado no Apocalipse, que quando ele voltou para o céu, ele se assentou no trono ao lado do Pai. E quando estudamos Daniel 7, a gente viu ali que em 1844 deu início o juízo no céu. Então Daniel 12, quando fala que Miguel está se levantando, é porque já é o momento final desse juízo, quando ele está vindo já com a sentença para salvar os seus filhos e condenar aqueles que acabaram se perdendo, ok? Então veja como é bastante significativo tudo que está envolvido aqui nesse primeiro verso. A gente vê esse outro paralelo muito interessante, né? Todos os reis ali de Daniel 11, eles se levantam, assumem reino e eles caem. Se levantam e caem. Mas o reino de Miguel, que será estabelecido, será um reino que durará para sempre. E a gente vê isso repetindo em várias outras profecias do próprio livro de Daniel. Como, por exemplo, o sonho da estátua lá que fala daquela pedra que vai encher toda a terra e durará eternamente. Então o reino de Miguel de fato será um reino que perdurará por toda a eternidade. Em relação a essa questão de sentar no trono e se levantar, tem essa passagem aqui para a gente ler que vai mostrar isso para nós, olha só. Apocalipse 3, verso 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quando Jesus vai ao céu, ele senta com o Pai junto ao trono, ok? Apocalipse 11, verso 17. Dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Então, em um determinado momento, Jesus ele passa a assumir o reino. É quando ele desce do trono, né? Ele se levanta e agora ele passa a assumir o seu reino. Terminou o juízo, os casos foram decididos e agora ele vai trazer o galardão a todos os homens. Vamos ver Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1 também tem uma informação interessante sobre isso. Verso 32 e 33. Veja a promessa aqui, ó. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo.
Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará, veja só, para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então aqui a promessa, né, de que realmente Deus ele iria estabelecer um reino que iria durar por toda a eternidade. Interessante ainda ali no verso 1 que Miguel ele é chamado de o grande príncipe, né? É um termo no hebraico que é usado para designar um governante. É o mesmo termo que foi usado em Josué capítulo 5, verso 14, quando Josué encontra aquele homem, né? E ele se diz príncipe do exército celestial, e a frase que ele fala é muito interessante, né? Tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. A mesma frase que foi usada quando Deus apareceu para Moisés lá na sarça ardente, né? Então é um forte indício de que Miguel é o próprio Deus aqui. A palavra também é um termo técnico para falar do sumo sacerdote de Israel. Então vejam que mistura interessante aqui. Miguel, ele é tanto rei governante, né? Como também sumo sacerdote do povo de Deus. Ainda no verso 1, a gente vê que quando Miguel se levanta, a palavra de Deus fala que haveria um tempo de angústia qual nunca houve entre as nações. Quando nós vamos em Jeremias, no capítulo 30, a gente encontra ali a descrição profética da angústia de Jacó. E eu gostaria de ler com vocês para a gente ver como realmente vai ser uma situação muito complicada para todos os homens. Vejam só, Jeremias 30, versos 5 até o 10. Assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de temor e não de paz. Perguntai, pois, e vede se acaso um homem tem dores de parto. Porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como aqui dando à luz. E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o seu jugo de sobre o seu pescoço, e quebrarei os teus cães, e nunca mais estrangeiros farão escravo este povo, que servirá ao Senhor seu Deus, como também a Davi seu rei, que lhe levantarei. Então vejam aqui que a angústia de Jacó é uma referência a um sofrimento ao povo de Deus, né? Ao próprio povo de Israel, que estava ali sendo oprimido por essa situação de angústia causada ali por situações externas. O povo de Deus estava sendo oprimido, sofrendo, angustiado, os rostos pálidos. Mas aí aqui na angústia de Jacó, Deus ele promete: eu virei para libertar, para livrar o meu povo. Eu quebrarei o jugo que está colocado de cima deles e nunca mais os estrangeiros irão oprimir o povo de Deus, o meu povo, né? O que diz o Senhor. Então a angústia de Jacó aqui de fato é um período de sofrimento, é um período complicado, mas mais uma vez a promessa se repete: Deus dando a libertação ao seu povo, ok? Então olha só, quando Miguel se levanta para dar a sentença, não há mais intercessão, terminou o julgamento no santuário do céu. Então quais são os motivos aqui que causam angústia para o povo de Deus? Um deles é a incerteza da salvação, né, que o povo de Deus vai acabar sofrendo, a opressão externa por causa dos inimigos e até mesmo a ameaça de morte. Então todas essas coisas vão acabar mergulhando o povo de Deus em um período de grande angústia, ok? Vamos continuar o capítulo agora a partir do verso 2 e o verso 3. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muitos conduzirem à justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Então vejam, a Bíblia aqui está falando de uma ressurreição que nós chamamos de ressurreição especial, ok? Olha só, a pergunta que nós precisamos fazer aqui é: essa ressurreição que está falando Daniel 12, verso 2,
ela é a ressurreição geral, que é comumente chamada de primeira ressurreição? Então vamos lá. Vamos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, para nós entendermos isso. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então a cena aqui é a volta de Jesus, e ele fala que quando ele der a ordem, os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Complementando essa passagem, vamos no livro de Apocalipse, capítulo 20, verso 5. Apocalipse 20, verso 5 fala assim, ó: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então a gente vê aqui que a gente só tem dois grupos de pessoas, os salvos e os perdidos. Tessalonicenses nos fala que quando o Senhor vier, aqueles que morreram em Cristo, os salvos, eles ressuscitarão primeiro, a primeira ressurreição. E aqui Apocalipse 20, verso 5 nos fala que o restante dos mortos, ou seja, os perdidos, os ímpios, eles não ressuscitarão só depois que terminar o milênio, ok? Então a primeira ressurreição, ela acontece somente para os salvos. Só os salvos ressuscitam neste momento. Só que Daniel 12 falou que uns ressuscitariam naquele momento para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno, ok? Então olha só, na primeira ressurreição só temos os salvos. Os restantes dos mortos, os perdidos, só ressuscitam depois do milênio. Não há salvos e perdidos juntos na mesma ressurreição, na primeira ressurreição. Então a ressurreição especial, ela ocorre um momento um pouco antes da volta de Jesus para alguns salvos, que nós vamos ver à frente quem é, e alguns ímpios. Então olha só que coisa interessante. Vamos em Apocalipse 1, verso 7. Olha só. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Então veja, Apocalipse 1,7 está descrevendo a cena que Jesus está vindo nas nuvens, e aqueles que o traspassaram o verão vindo sobre as nuvens. Então a ressurreição especial engloba um grupo de salvos que ressuscitarão para a vida, nós vamos já ver quem são, mas também aqueles que participaram da morte de Jesus. Eles ressuscitarão para ver o Senhor vindo em glória. Então aqui encaixa bem com aquilo que nós lemos em Daniel 12, verso 2. Uns ressuscitam para a vida eterna, e os que ressuscitam para a vergonha são aqueles que ressuscitam para ver o Senhor vindo em glória. O Senhor Jesus até prometeu, né, quando ele estava ali nas cenas finais de sua vida, ele falou: olha, vocês verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Então, essa é a ressurreição especial. Acontece um pouco antes de Jesus aparecer nas nuvens dos céus, ok? Vão ressuscitar para ver o Senhor vindo. E aí o verso 3 tem uma promessa muito maravilhosa para nós, não é? Ele garante aos justos a certeza da ressurreição e uma vida eterna, uma posição de honra no reino de Deus, especialmente aqueles que trabalharem na causa do Evangelho, né? Que forem sábios, a Bíblia fala ali, que ajudem outros a seguir no caminho da justiça. O Senhor dá a promessa que eles permanecerão eternamente, brilhando como as estrelas. Essa é uma promessa que fala muito forte ao meu coração, é como um combustível para nós pregarmos o Evangelho e ajudarmos outras pessoas, ver o cumprimento dessa promessa na nossa vida. Queria ler com vocês agora Daniel 12, o verso 4, e nós vamos pular no verso 9 também, porque o conteúdo dos versos são bem parecidos. Diz assim, ó: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Veja que ordem interessante Deus dá aqui. Vamos ler o verso 9 também. Ele respondeu: Vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Então veja, no final do livro de Daniel, Deus ele dá uma ordem aqui para que o seu livro ele fosse selado e fechado até que chegasse o tempo do fim. Quando esse momento chegasse,
o conhecimento, a ciência sobre o livro de Daniel iria se multiplicar, ia voltar a haver um estudo e agora a compreensão do livro de Daniel. Então nós sabemos, pelo estudo que já fizemos anteriormente, especialmente Daniel 11, verso 35, que o tempo do fim ele começou quando terminou as perseguições papais na Idade Média. E isso aconteceu em 1798, quando o Papa Pio VI ele foi preso. Então ali começou o tempo do fim. Então, de acordo com a ordem do Senhor, seria a partir desse período que o livro de Daniel ele seria desselado, as pessoas voltariam a estudá-lo e obteriam a compreensão disso. E vejam que interessante aqui, ó. No período final do século XVIII e início do século XIX, exatamente esse período, despertou-se novamente o interesse pelo estudo dos livros de Daniel e também o livro de Apocalipse. E esse foi um movimento que foi visto no mundo inteiro, exatamente cumprindo a predição dada aqui da palavra de Deus, ok? Vamos ler o verso 5 até o verso 7. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio, o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, e quando se acabar a destruição do poder do povo santo. Estas coisas todas se cumprirão. Então olha só, um outro detalhe interessante que a gente vê aqui, né? Daniel agora vê uma cena junto do rio. Lembrem que essa cena aqui, ela começou lá no capítulo 10 e ela veio correndo. Lá Daniel estava à borda do rio Tigre, Gabriel estava com ele, Jesus apareceu para ele, e agora aqui ele vê mais 2 homens e mais uma vez ele vê o homem vestido de linho. Só que olha que coisa interessante, sobre esse rio aí, né? O termo que foi usado aqui sobre este rio é diferente do termo que foi usado lá em Daniel 10, Daniel capítulo 10, para se referir ao rio Tigre. O termo aqui usado é o mesmo que a palavra de Deus usa para se referir ao rio Nilo, que ficava no Egito. E a gente vai perceber que isso é bem interessante. Como nós falamos, o homem vestido de linho aí aparece para ele, né? E a gente viu que é uma descrição do próprio Jesus Cristo. E então vem a pergunta, né? Sobre o rio Nilo. Quando se cumprirão estas maravilhas? A que se refere essa pergunta dele aí? Então o termo no original hebraico se refere, primeiro, às ações do rei do norte, que estão em Daniel 11:36, né? Às ações do chifre pequeno, em Daniel 8:24, e ao se levantar de Miguel, em Daniel 12, verso 1. Então a pergunta é, quando que essas coisas vão acontecer? E aí Jesus, o homem vestido de linho, responde para ele quando seria isso, né? Depois que passassem os 3 tempos e meio, e quando terminasse a destruição dos santos, do povo de Deus. E a gente já conhece esse período aí dos 3 tempos e meio, lá do estudo de Daniel, capítulo 7. É o mesmo período da perseguição da Idade Média, os 1260 anos. Então Jesus ele jura pelo próprio Deus que depois que terminasse essa perseguição, ele iria se levantar e ele viria salvar o seu povo. Então nós estamos vivendo aí já desde 1798, estamos em 2020, já passou bastante tempo desde que essa perseguição terminou e nós estamos aguardando o cumprimento dessa promessa. Isso deve nos fazer pensar quanto tempo será que este mundo ainda durará? Diante do cenário que a gente está vivendo, crise após crise, angústia entre as nações, inseguranças, incertezas, quanto tempo mais será que ainda vai demorar? Para que Jesus volte para buscar o seu povo. Estamos aí ansiosos, esperando o cumprimento dessa promessa. Então olha só, Jesus diz sobre o rio Nilo, né, a referência que nós encontramos ali anteriormente, ele faz o anúncio da opressão papal, assim como o faraó, rei do Egito, onde ficava o rio Nilo,
também oprimiu o seu povo, mas ele também anuncia a libertação de seu povo. E assim como Deus libertou Israel para Canaã terrestre, Deus, Jesus Cristo, aqui anuncia a libertação do seu povo, mas para Canaã celestial. E é muito interessante porque em ambos os casos, tanto em relação a Faraó, como ao poder que vai oprimir o povo de Deus, para que Deus liberte o seu povo, ele derrama pragas para punir esse poder opressor. Essas pragas aqui que caem no final dos tempos são aquelas que a gente pode estudar lá em Apocalipse, no capítulo 16, que nós vamos estudar aí mais para frente. Mas é muito interessante esse paralelo que nós encontramos aqui. Tudo bem? Vamos então para o verso 10 até o verso 12. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Então aqui mais uma vez a gente vê uma referência ao período da perseguição que foi sofrida pelos filhos de Deus. E aí ele bota aqui um alerta muito interessante para a gente, né? Os perversos procederão perversamente, eles não entenderão, mas os sábios, aqueles que buscarem o conhecimento, esses sim entenderão. Então, os ímpios mergulhariam cada vez mais nesse caminho de perdição, mas aqueles que quisessem compreender, os sábios, eles conseguiriam compreender, né? E aí a pergunta para a gente refletir aqui é hoje, em que grupo nós estamos nos encaixando? Estamos entre aqueles que estão cada vez mais mergulhando, se afundando no caminho da perdição, ou estamos entre aqueles aos quais o Senhor considera como os sábios, aqueles que estão buscando investir o seu tempo com qualidade, aprender as verdades que irão ajudá-los a encontrar o caminho da verdade, o caminho da salvação. Nós precisamos pensar nisso porque até mesmo o tempo que temos é uma dádiva do Senhor e nós precisamos saber usá-lo da forma correta também, né? O verso 11 e 12 tem dois períodos bem interessantes aqui para nós que a gente precisa entender. Vou repetir aqui o texto, tá? Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e for posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Então a gente já estudou, já viu em estudos anteriores. Se você não conferiu esse estudo, eu peço que você procure aqui no nosso canal, na playlist sobre os livros de Daniel, o capítulo 8, o estudo do capítulo 8, também do capítulo 11, nós falamos sobre a retirada do sacrifício diário, o estabelecimento da abominação desoladora. Ele fala que depois que o contínuo, o sacrifício diário for tirado, for posta a abominação desoladora, quando ela for posta, passariam 1290 dias. Então vamos entender aqui, ó. Depois que a abominação desoladora fosse posta, haveria um período de 1290 dias. Nós sabemos que a abominação desoladora é uma referência ao sistema papal e que ele atuou até 1798. Então, para entendermos o ponto inicial dos 1290 dias, nós vamos do período em que a abominação desoladora deixou de exercer poder, 1798, nós vamos viajar 1290 anos para trás. E aí, se a gente diminuir 1798 menos 1290, nós vamos chegar no ano 508 depois de Cristo. E o que foi que aconteceu nesse período? Vejam só esse relato histórico aqui, ó. No ano 496, Clovis, o rei dos francos, se converteu ao catolicismo. No ano 500 depois de Cristo, Clovis se motivou a lutar as guerras da igreja contra as tribos arianas, tribos que não se submetiam ao domínio papal. Em 508 depois de Cristo, que é o ano que nós estamos querendo, o que aconteceu? Terminou a resistência ariana e o catolicismo se tornou religião predominante na Europa.
Clovis recebeu uma insígnia de Roma Oriental, herdando o poder militar da ruída Roma Ocidental e colocando-se assim ao serviço da igreja. Então, em 508, nós podemos entender como um ano em que a igreja passou a ter oficialmente um exército ao seu dispor. Então, ali plenamente se estabeleceu o sistema papal, a igreja dominando sobre o poder civil e usando para cumprir os seus propósitos. Foi nesse período em que o contínuo, aquele sistema que vinha acontecendo desde sempre, paganismo, né, saiu de cena e o sistema papal se estabeleceu, 508, ok? Agora vamos tentar entender aqui a questão dos 1335 dias. O verso 11 e o verso 12 é um texto corrido, então o entendimento é que os 1335 dias começam no mesmo período que os 1290 dias, ok? Então nós começamos do ano 508 depois de Cristo e nós avançamos 1335 anos na história. E aí nós vamos chegar no ano de 1843 depois de Cristo. Então, o verso 12 fala: bem-aventurado aquele que chega até 1335 dias. Então há uma bênção pronunciada por Deus aqui aos que chegaram, alcançaram, viveram nesse período. Então o que aconteceu nesse período? Bom, nós tivemos a compreensão do livro de Daniel, o estudo das profecias das 2.300 tardes e manhãs, a expectativa pela vinda de Cristo, né? Um grande reavivamento nas igrejas e em todo o mundo. Então as pessoas que viveram nesse período realmente viveram um período muito feliz em relação à sua vida espiritual. E Deus aqui pronuncia uma bênção por isso, não é? Veja o que fala o grande conflito sobre esse período, olha só. Abrem-se as sepulturas, e aí ele cita Daniel 12, verso 2, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, isso está registrado em Apocalipse 14, verso 9, e ela começou a ser pregada por volta de 1844. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. Então, mais uma referência que nós temos aí àqueles que morreram, né, por volta desse período, eles ressuscitarão, estarão entre aqueles que ressuscitarão para contemplar o Senhor vindo em glória, que é chamado de um concerto de paz que o Senhor fez com ele, o povo que viveu no período desse período da história aí para frente. A promessa semelhante a gente tem aqui no verso 13, né? Deus dando para o próprio Daniel, encerrando as palavras do seu livro. Fala assim, ó: tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Que bênção, que promessa especial da parte de Deus, né? Que maravilha você saber que você, mesmo que tenha que descer a sepultura, você levantará para receber a vida eterna, Deus garantindo isso para você. Que grande privilégio Daniel recebeu aqui, que promessa especial Deus fez a ele, né? A certeza da salvação, da vida eterna. Apesar dos eventos terríveis que ocorrerão no tempo de angústia, podemos olhar para o futuro com esperança e confiança. Jesus, nosso sumo sacerdote, nos representa no santuário celestial. Porque o aceitamos como Salvador e Senhor, nossos nomes estão escritos no livro da vida com o seu sangue, de modo que estaremos protegidos durante os últimos dias da história desse mundo. Nuvens escuras cobrirão a terra, mas caminharemos sob a luz do Calvário. Quando nossa esperança e nossos recursos se esgotarem, o mar se abrirá e entraremos na Sião celestial. Lá nos alegraremos na presença do Rei para sempre. Queridos, ao estudarmos as profecias, o sentimento que vem ao meu coração é esperança, certeza e confiança. Há muitas pessoas que têm, medo de estudar esse conteúdo. Apocalipse 1:3 há uma bênção dada por Deus àqueles que compreendem, estudam, leem, ouvem
as palavras das profecias. Quando nós estudamos esse conteúdo, nós podemos ter um solo firme onde nós podemos pisar. Mesmo em meio às adversidades, nós podemos ter a certeza que o Deus Todo-Poderoso está guiando tudo. Tudo está em suas mãos. E a certeza da vitória, a confiança na vida eterna, ela alcança o nosso coração. E isso é uma grande bênção para nós. Chegamos ao final do estudo do livro de Daniel. E que bom que você chegou até aqui acompanhando esses estudos. Eu estou feliz com isso. Desejo que esse conteúdo seja uma bênção para a sua vida, que você compartilhe com outras pessoas também. Eu gostaria de te convidar neste momento a fechar os olhos para nós fazermos juntos uma oração, tudo bem? Santo Deus, obrigado por esse presente que o Senhor deixou para nós. Esses escritos tão preciosos e importantes que colocam esperança em nosso coração e a certeza da vitória afinal. Pedimos que o Senhor nos proteja e nos guarde durante as cenas do grande conflito. Que o Senhor nos ajude a confiarmos em Tuas mãos e que o Senhor estará ao nosso lado para nos conduzir e nos livrar dos poderes inimigos. Abençoa-nos, Senhor, a cada dia. Cuida de nós. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de nós e que nós possamos a cada dia continuar nos aprofundando na palavra de Deus, buscar fazer esse esforço para que possamos aprender cada vez mais de Sua palavra. Eu espero você no nosso próximo estudo. Até lá! Cada dia posso ver, perceber em